Joao Daniel es representante del MST y diputado federal. Tiene una hoja de vida ligada a las luchas populares. Él se integró hace mucho tiempo en el movimiento MST para fundar este movimiento en la región de Santa Catarina, si no me equivoco, y además desde 2010 es diputado federal. Muchas gracias, Joao. Bem, nós gostaríamos de saudar toda a mesa, todos os brasileiros e brasileiras, os parlamentares, e agradecer o convite, a oportunidade de nós estarmos aqui. Sou camponês, moro na agricultura, num assentamento, e ajudei a construir o Partido dos Trabalhadores, o Movimento Sem Terra e a Via Campesina. Esse tema da questão da judicialização, primeiro é muito importante nós compreendermos que em todos os momentos da história do Brasil, quando a classe trabalhadora do campo e da cidade começou a melhorar de vida ou ter conquistas sociais e políticas, houve golpe. 2016, em 2014, quando a presidenta Dilma se reelegeu, esse golpe que foi anunciado no horário onde a presidenta Dilma foi reeleita, foi exatamente por conta de que o Brasil, durante 12 anos, o presidente Lula pegou o Brasil com 13% de desemprego, de 40 milhões de homens e mulheres na miséria, passando fome. 12 anos após, o Brasil chega a 5% de desemprego, quase pleno emprego, e não havia pessoas nas ruas pedindo esmola, passando fome, passando necessidade. É claro que as desigualdades e os problemas sociais do Brasil são longos. Então nós vivemos um período que é preciso compreender de um golpe que foi iniciado na reeleição da presidenta Dilma, 17 de abril de 2016, oficialmente a Câmara dos Deputados, a qual fazemos parte das bancadas junto com o PCdoB, junto com o PSOL e outros parlamentares e outros partidos do bloco hoje de oposição, de combate a esse golpe. No dia 17 de abril houve esta autorização da Câmara, que depois foi oficializada, e esse golpe que foi dado contra a presidenta Dilma tem 3 grandes objetivos, num geral. O primeiro era tomar o executivo, para que o executivo brasileiro, o governo, se transformasse num gerente das grandes corporações internacionais. O governo Michel Temer, golpista, é um governo a serviço das grandes corporações internacionais. Ele foi ao Canadá vender a Renca, uma área grande, do tamanho quase da Bélgica, para que nesta área da Amazônia fosse vendida às grandes mineradoras. E assim está fazendo em todas as áreas estratégicas do país, na área da soberania nacional, ou seja, na questão da terra para venda sem limite às empresas estrangeiras, na questão da água, que está em jogo o nosso aquífero Guarani e Amazônico, na questão do petróleo. O Brasil descobriu, graças ao governo Lula e Dilma, as maiores reservas de petróleo do planeta, do pré-sal. Está sendo desmontada e destruída a empresa Petrobras para entregar o petróleo, e assim em todas as demais áreas, como agora o sistema Eletrobras. Na questão da criminalização dos movimentos sociais é a consequência. A segunda parte é a retirada de direitos da classe trabalhadora do campo e da cidade, o fim das políticas públicas, 2 anos do governo Temer, nenhum processo de desapropriação, nenhum reconhecimento de comunidade quilombola, nenhuma demarcação de áreas indígenas. Voltamos a ser como 20 anos atrás, em 2016, o ano de maior número de assassinatos rurais, 2 massacres, entre outros,
de trabalhadores rurais, lideranças de trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas e, nesse último caso, que é o caso de Marielle Franco, que teve a repercussão internacional, é um assassinato político de uma liderança que tinha força, capacidade e representava um projeto de esquerda e das classes populares brasileiras, em especial no estado do Rio de Janeiro. Bem, esta criminalização está se dando no Brasil porque nós temos um judiciário que acompanhou e apoiou o golpe. E a questão do presidente Lula é fundamental a compreensão de que o juiz Sérgio Moro e os procuradores foram preparados, foram capacitados, foram treinados nos Estados Unidos. Não é coisa brasileira só. A elite brasileira tem uma aliança com a elite internacional. Nosso querido companheiro e escritor e estudioso Darcy Ribeiro dizia: as elites brasileiras são as mais perversas do mundo. Elas não têm coração, não têm alma, enxergam o povo brasileiro como lugar de explorar, tirar lucro, e ali é o nosso país que foi um dos últimos a ter o fim da escravidão e ainda continua com o trabalho escravo. Nosso Congresso, a maioria conservadora que deu o golpe, retirando a presidenta Dilma, tem uma legislação, uma série de leis que estão contra qualquer interesse popular, seja na área da volta do trabalho escravo, para que os trabalhadores sejam remunerados. Tem projetos de leis para que os trabalhadores brasileiros do campo e da cidade sejam remunerados pelos proprietários a partir da comida e alojamento. E aí vai uma série de outras, como o caso recente de um projeto que tramita com emergência, está para ser tramitado com emergência, com a assinatura de 200 deputados federais, que traz o movimento sem teto urbano e o movimento sem terra rural transformarem em movimentos terroristas, serem tratados como organizações terroristas. Então, esta criminalização se dá por conta da história do Brasil, do conservadorismo das elites brasileiras e da situação do golpe. No momento que se deu o golpe e o judiciário acompanhou e acobertou, e esse caso do presidente Lula, que é o que nós precisamos do apoio da comunidade internacional para que denuncie esta vergonha. Esse processo do presidente Lula não existe, isso é uma montagem a partir dos interesses de Sérgio Moro com as empresas e com as conspirações americanas que apoiaram e ajudaram a fazer o golpe de 64, agora dão o golpe com o judiciário. E o Congresso legaliza e a grande mídia brasileira, coordenada pela Rede Globo, faz o trabalho de que tudo está sendo feito dentro da legalidade. Portanto, este processo do presidente Lula é o processo mais claro de como se criminaliza a maior liderança popular da história do Brasil, o maior presidente que o Brasil teve, que saiu com 87% de popularidade e ajuda a eleger a primeira mulher na história do Brasil, presidenta da República, que é retirada sem nenhum crime. Inclusive o próprio Congresso reconhece em seguida que ela não cometeu crime, por isso ela está legalmente sem problema de ser candidata, mas pegam o presidente Lula porque o presidente Lula tem popularidade, tem condições reais hoje de ganhar as eleições numa disputa presidencial. Então, esta criminalização no Brasil, hoje nós temos presos políticos no Brasil, o maior preso político é o presidente Lula, mas temos presos, a exemplo do Padre Amaro, lá no Pará, por conta da luta pela terra, criado a criminalização do judiciário, do qual, em grande parte,
90% dos assassinatos de conflitos rurais e lideranças no Brasil não tem nenhum julgamento, nenhuma punição. Então nós vivemos esse momento no Brasil, mas temos muita esperança, porque o povo brasileiro tem hoje demonstrado que confia na liderança do presidente Lula. O golpe está desmoralizado e tem uma rejeição de 96%. Não há um candidato de direita no Brasil da elite em condições hoje de vencer as eleições e, portanto, é por isso que está sendo feita toda esta criminalização contra os partidos, contra o nosso partido principalmente, o Partido dos Trabalhadores, as lideranças e a liderança do presidente Lula, porque eles terão a quinta derrota se dependerem da democracia e dos votos da população brasileira. Por isso é fundamental esse apoio. Quero também trazer a nossa solidariedade à Venezuela, que é vítima de todo tipo de armação apoiada e bancada pelos americanos e pela elite brasileira, que tem ódio do governo da Venezuela, porque o governo da Venezuela foi o governo que experimentou desde o início do governo Chávez, os mais importantes referendos e eleições de participação popular. Por isso, nosso total apoio a todos os governos populares que ainda resistem na nossa região, que graças ao governo do presidente Lula e à política externa também do governo do presidente Lula, e preciso reconhecer o grande ministro e capaz que foi o nosso grande diplomata, nosso querido companheiro Celso Amorim, que aqui está, que ajudou a fazer e criar as articulações do nosso continente, que está sendo destruído pelos governos de direita, golpistas, que representam unicamente os interesses das grandes corporações internacionais, das grandes empresas internacionais que hoje querem dominar o mundo. Por isso, parabéns à conferência que está sendo realizada aqui e nós trazemos a nossa denúncia da situação atual do Brasil, em nome da Via Campesina, em nome do MST, em nome também da nossa bancada federal do Partido dos Trabalhadores, e nos colocamos à disposição para defender o presidente Lula, que é inocente, e defender a nossa democracia e a luta da classe trabalhadora mundial. Muito obrigado.